meus amores! Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de ciências para a turma do 7º ano. Na aula de hoje, nós iremos concluir o módulo 16, que inicia o estudo do reino animal. A aula anterior, nós já estudamos sobre os poríferos, que foram os primeiros organismos classificados dentro do reino animal, os mais simples. O segundo grupo em complexidade, ainda muito simples, diga-se de passagem, são os quinidários. Eles também podem ser chamados de coelenterados, tá bom? Eles têm como características gerais serem encontrados ou livres ou fixos em um substrato. Aquelas espécies que estão fixadas em um substrato são conhecidos em formato de pólipo, tá? É esse modelo aqui, ó, desenhado aqui. Então, os pólipos, eles apresentam as mesmas estruturas internas daqueles que são livres, de vida livre, que são as medusas identificadas nesse outro desenho. As mesmas estruturas internas e externas. A diferença é que o pólipo está fixo e a medusa livre, leve e solta. Você possivelmente, se frequentou praias, já pode ter ouvido falar ou mesmo ter vivenciado um encontro com uma gracinha dessas. Não é agradável, né? Por quê? Porque elas trazem substâncias, uma célula especializada que provoca queimaduras. Mas isso é nas células especializadas, ok? Eles apresentam aqueles organismos que se encontram nos corais, ok? Apenas os que estão nos corais, um exoesqueleto de calcário, ou seja, um esqueleto externo de calcário, tá? Os corais são prato cheio para as estrelas do mar. Corais normalmente são coloridos, bonitos e durinhos, tanto que os surfistas, quando praticando surf, podem se machucar ao colidir com os corais, justamente por conta desse exoesqueleto. Quando uma estrela do mar se alimenta de um coral, ela sai e deixa ele branquinho. Ali onde ela parou e sugou as células, comeu as células do coral, fica branquinho, branquinho, branquinho. Então aqui, ó, a gente pode ver, ó, na estrutura de um pólipo. Ele está fixado, aí eu tenho a parede do corpo, tenho a presença de tentáculos, as células especializadas dos quinidários se encontram nesse tentáculo. Uma evolução que nós encontramos, uma das evoluções, é a presença de cavidade digestiva e de boca. Então ele tem boca. Aí você pergunta, professora, aí ele tem ânus. Isso quer dizer que quando ele come, aquilo que a cavidade digestiva não aproveita, ele elimina pela boca. Como se a boca fizesse os dois papéis. Já pensou? Se fosse com a gente? É. Tipo isso. Aí ele tem uma boca. Ele captura o alimento com a ajuda dos seus tentáculos, traz para a boca, come. Na cavidade digestiva existem substâncias digestivas, vai ajudar ele a digerir o seu alimento, e o que ele não for utilizar, ele bota pra fora pela boca. A parte boa é que, tipo assim, elas não fazem número 2. Então o que ele bota é como, sabe quando a gente come uma galinhada e que a gente bota o osso, a asinha na boca e bota pra fora só o osso? Então é assim, ele não bota o número 2 pra fora, não tem assim aquela massa, entendeu? Não é assim, fezes, não. É só um esqueletinho, um restinho, entendeu? Tipo na gente se fosse um pedaço de carne entre os dentes, tá? Assim, calma, não é assim ceboso, não. No caso das medusas, os tentáculos, eles ficam para baixo, tá? Aí tem a boca, a cavidade digestiva e a parede do corpo forma a cabecinha dela.
Se você foi na praia, é mais comum que você tenha encontrado águas-vivas, que são medusas, tá? Toda água-viva é uma medusa, mas nem toda medusa é uma água-viva. Por quê? Medusa é aquela que é móvel e água-viva é aquela que a gente encontra na praia. A gente tem diversos tipos de medusa, certo? E de diversos tipos de tamanho e com células urticantes de diversos níveis de periculosidade. Tem aquelas que são mortais e elas têm uma cabecinha assim transparente. Gente, o corpo dela é 98% de água, então ela passa despercebido na água fácil. E os tentáculos dela são perigosíssimos. Em compensação, a parede do seu corpo não oferece perigo. Por isso, aqueles que são responsáveis por retirar as medusas das áreas de banho, eles pegam pela cabeça, tá? E uma vez que ele retira da água, os tentáculos se fecham, não tem força para mexer, agarrar a mão do pescador, tá certo? Ela não tem músculos, ela não tem ossos internos para permitir que ela tenha essa força toda. Então, quando ele pega pela cabeça e retira, o tentáculo tá lá parado, quieto. Se ficar muito tempo fora d'água, morre. Mas eles normalmente só retiram de um local para o outro, tá? Bem, e eu já falei que tem células que provocam queimaduras. No caso, essas células têm o nome de quinidócitos, tá? Olha que fácil. Quinidários, quinidócitos. Início igual. Essas células produzem uma toxina que provocam queimaduras na gente. Também tem algumas espécies que essa toxina entra na nossa corrente sanguínea e é como se ele desse um choquezinho, só que nos órgãos internos, podendo provocar então a morte. Ele pode provocar queimaduras tanto na área de contato, como se essa toxina penetrar na pele, nas regiões mais internas. Por isso, ela é muito perigosa. Não é recomendado que nenhum banhista tente pegar essa medusa pela cabeça, porque se ela está no ambiente aquático e ela sente qualquer vibração, ela vai sim movimentar dentro da água os seus tentáculos para se proteger. Essas células são utilizadas para a defesa e para a alimentação, porque quando ela pega um peixinho ou um plâncton, ela vai passando pelo tentáculo até chegar na boca. E essa célula urticante, ela vai já começando o processo digestivo, ok? As águas-vivas, as caravelas, as anêmonas, já ouviu falar das anêmonas? Lembra o quê? Procurando Nemo, né? Exatamente, as anêmonas. E os corais, eles são todos aquáticos. A maioria marinha, mas nós temos espécies de água doce, tá bom? Lá no desenho Procurando Nemo, o Nemo é um peixe que ele tem uma resistência à toxina da anêmona. Eles vivem em uma relação ecológica positiva em que os dois são beneficiados, uma vez que o peixe acaba trazendo alimentos para a anêmona e a anêmona vai proteger o peixe de predadores. Nem todos são resistentes a essas toxinas. Tem um pedaço do primeiro Procurando Nemo, do primeiro desenho, onde eles passam por um mar de medusas. Por que eu digo medusas? Porque elas estavam livres. Podiam ser um mar de água viva. Eu não sei qual era aquela espécie. E o peixinho antes diz para eles terem muito cuidado. Eles começam pulando pela cabeça e daqui a pouco eles estão no meio dos tentáculos. E a Dory, como não é resistente, acaba sendo intoxicada. Nenhum deles pega ela para comer. Eles estão se defendendo.
Então ela acaba ficando assim, né? Meio dormente, meio desmaiada, meio assim, pra lá de Marrakech. E é o efeito justamente da toxina. O pai do Nemo não tem nada, porque como ele vive em uma anêmona, que é um tipo de pólipo, ele já é resistente, ok? A nutrição deles acontece dentro da célula e acontece fora da célula. Como assim fora da célula? Se eu tenho uma presença de uma cavidade digestiva, quer dizer que o processo de digestão vai acontecer nessa cavidade. Isso é a digestão extracelular. É um pedaço da digestão que acontece fora da célula. A digestão intracelular é aquela em que a célula recebe o alimento e vai utilizar esse alimento para produzir a sua energia, tá? Relacionado à digestão extracelular, nós teremos a presença da boca e da cavidade digestiva, que é um dos aspectos evolutivos quando eu comparo os poríferos com os quinidários. Porífero não tem boca, ele tem ósculo e átrio, ele não tem cavidade digestiva. A água entra e é filtrada. Quinidários tem cavidade digestiva. Ele captura o seu alimento e vai digerir ele nessa cavidade digestiva, tá? A respiração deles é por difusão, igualzinho a dos poríferos. Isso quer dizer que cada célula captura da água o oxigênio que ela precisa. Isso, lembra que eu disse que os quinidários têm 98% de água? Então, é muita água passeando no corpo deles. O formato arredondado é por conta da água que fica entre a parede do corpo e a cavidade digestiva. Então, as células todas terão contato com água e poderão capturar dessa água o oxigênio que precisam, tá bom? Quando eu falo de reprodução, aí eu tenho dois tipos de reprodução. Ela pode se reproduzir de forma assexuada, ou seja, sozinha, por brotamento, quando nasce um carocinho na parede do corpo, esse carocinho vai se desenvolver e vai formar um pequeno pólipo. Essa reprodução assexuada é mais comum nos pólipos, ok? E nós temos a reprodução sexuada. Essa é engraçada. Porque assim, ela acontece completamente fora do corpo deles. Então, isso quer dizer que é uma fecundação externa. E quando o óvulo e o espermatozoide se encontram no meio da água, tem a fecundação e forma uma larva. Ou seja, o desenvolvimento é indireto. A parte engraçada é que, por exemplo, os corais, quando estão se reproduzindo, é como se eles cuspissem o espermatozoide e o óvulo na água. E eles têm uma coloração meio aquosa, meio leitosa. Então, parece um riozinho de um leite aguado dentro do mar. Mas são espermatozoides. E aí as fêmeas vão jogar os seus óvulos. E existem muitos vídeos de pesquisadores que estão lá mergulhando, acompanhando esse momento mágico da reprodução, mergulhado em espermatozoide e óvulo. Aqueles espermatozoides que conseguirem fecundar um óvulo, tudo bem. Mas aqueles que não conseguirem, também não tem problema. Por isso, como o processo reprodutivo é muito amplo e duvidoso, ninguém tem certeza de que o óvulo vai encontrar o espermatozoide. Quando os quinidários vão se reproduzir, eles liberam milhares de óvulos e milhares de espermatozoides. São muitos mesmo. Isso na certeza de que, vamos dizer que eu libere, se eu fosse um quinidário, liberasse uns 10 mil óvulos, para ver se 1.000,
salvo. Ou 500. O número de fecundados é sempre bem menor do que o número de liberados, certo? E eles são imprescindíveis para o equilíbrio aquático, do habitat, do ambiente aquático. Porque eles servem de alimento, principalmente os pólipos, para muitos animais aquáticos. Fechamos. Quais são os exemplos de quinidários que nós temos? Os corais, as anêmonas, a água-viva e a caravela. Caravela que é formada por um monte de medusinhas juntas, tá bom? Bora revisar? O que aconteceu? Quem são os quinidários? Beleza? Os quinidários podem ser chamados também de selenterados. São aqueles que podem ser encontrados na forma de pólipos grudados ou medusas livres, leves e soltos. Eles apresentam um exoesqueleto calcário, ou seja, um esqueleto externo feito de calcário. Isso para os corais. Suas células especializadas são chamadas de quinidócitos e produzem uma toxina urticante utilizada tanto para defesa quanto para alimentação. São encontrados sempre em ambientes aquáticos, sendo a grande maioria marinha, porém uma pequena parcela é de água doce. Tem digestão intracelular, ou seja, dentro da célula, e também a digestão extracelular, ou seja, fora da célula. Apresenta como evolução dos poríferos a presença de boca e de cavidade digestiva. Esta boca para a entrada de alimentos e eliminação de resíduos. A respiração é por difusão, ou seja, o oxigênio é capturado por cada célula de acordo com a sua necessidade. A reprodução pode ser de duas formas: assexuada para uma minoria e normalmente pólipos, por brotamento, quando nasce um carocinho na parede do corpo e esse carocinho acaba virando um mini pólipo, e sexuada da grande maioria, seja pólipo, seja medusa. Na reprodução sexuada, eles liberam os espermatozoides e óvulos na água, e a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, ou seja, é externo. E quando ocorre a fecundação, ela não vai gerar uma mini medusa, vai gerar uma larva que vai se desenvolver até chegar à mini medusa. Ou vai gerar uma larva que vai se desenvolver até chegar no mini pólipo. Beleza? Agora sim, livro 2 fechado com sucesso. As atividades que vão para casa são as da página 336 e 337. Lembre, acompanhe os recadinhos na Agenda Edu. Tá bom, meus amores? Beijo no coração e até a próxima.